Oi, oi, gente. Aqui quem fala é a Daniele e eu sou uma das integrantes desse trabalho acadêmico em grupo desenvolvido para a disciplina de Comunicação e Linguagem 1. Antes da gente rodar a entrevista, estou fazendo aqui uma breve interrupção para poder contextualizar vocês sobre a proposta do nosso podcast. Então, a ideia da atividade é de criar um produto audiovisual em grupo sobre um determinado tema. O nosso grupo, então, né, optou por fazer um podcast. A gente entrevistou duas estudantes do curso de Pedagogia da UF, do campus de Niterói. Uma que já finalizou a graduação e fez a monografia, né? E outra que atualmente está no processo de escrita da monografia. Como o nosso tema é justamente o processo de escrita da monografia, a gente achou interessante realizar esse trabalho nesse formato, né? Até para a gente entender como essa experiência tem acontecido no nosso curso. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai ouvir a Mari. Ela está no nono período da faculdade, atualmente é bolsista do Prolicem, né? Participa de um projeto sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A entrevista com a Mari ela foi realizada no dia 5 de junho, mas a gente teve um probleminha técnico. O áudio cortou a parte inicial da gravação, justamente quando a gente fazia essa introdução, né, sobre o trabalho, quando ela também se apresentou e respondeu a primeira pergunta. Então, para manter a naturalidade da conversa, a gente pediu para que ela regravasse a resposta da primeira pergunta. E é o que a gente vai ouvir agora. A pergunta foi, né? Você já conseguiu delimitar um tema ou área de interesse para sua pesquisa? Poderia compartilhar os motivos que te levaram a essa escolha e como que ela dialoga com a sua trajetória no curso e com as suas expectativas para a sua trajetória profissional? Então, o meu tema foi motivo de angústia, porque o que eu queria, o primeiro que eu queria, um professor meu me aconselhou a não fazer agora, não pesquisar agora, deixar para mestrado ou para algum trabalho futuro, que era música, né? Educação estética e música. E aí eu mudei isso para literatura, porque é uma forma de arte que eu também tem uma história pessoal muito profunda com a literatura. Com a música mais ainda, né? Só que a literatura também tá no meu coração. E era uma coisa que já vinha me incomodando, uma questão que já havia me incomodado há muito tempo, quando eu comecei a fazer o estágio obrigatório, e aí depois quando eu comecei a fazer estágios remunerados. Então eu decidi ir por esse caminho. Ele dialoga com a minha trajetória no curso, porque acho que a primeira vez que eu realmente fiquei incomodada com essa questão da literatura nas escolas, do modo com que a literatura é tratada nas escolas, né? Então, às vezes nem existe a literatura e quando existe, ela tá ali com um caráter utilitarista, né? Que expropriam o sentido da literatura. Anulam a vivência estética da criança. Por isso que eu tô nessa questão da educação estética e da literatura, né? Não é só a literatura, é literatura como uma forma de arte. E como um direito incompressível do ser humano, assim. Enfim, no meu primeiro estágio era uma escola que havia me falado muito bem e eu achei que teria muitos livros literários, que as crianças teriam um espaço e um tempo para ler, até porque foi estágio em alfabetização. E aí eu cheguei e não existia isso, as salas ficavam totalmente trancadas, salas de leitura, as crianças não tinham acesso aos livros, porque os professores tinham medo de que elas fossem destruir os livros. Foi uma coisa que me chocou bastante, eu fiquei indignada, né? Muito revoltada com aquilo. Era uma coisa absurda. E eu vi que isso não era um caso isolado, porque conversando com amigos, colegas, eles relataram situações parecidas em escolas que eles estagiaram. E eu fiz parte do Palavra, foi o projeto
Eu esqueci o nome, mas é uma sigla que fala sobre a alfabetização discursiva nas escolas da rede municipal. E aí eu participei, esperando que ia ser uma oportunidade incrível. E não foi, porque foi mais do mesmo. As crianças não tinham acesso à literatura, a própria professora não queria, e era só cartilha, 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 Eva viu a uva, esse tipo de coisa. E aquilo foi como se fosse um combustível, sabe? Eu falei, cara, essa questão tá explodindo, eu preciso ter algum modo de extravasar isso. E aí eu juntei 2 com 2, falei, esse é o meu tema, vai ser o meu tema de monografia. É uma coisa que é muito importante para mim desde criança. Eu sempre tive contato com a literatura e um amor muito grande pela literatura. É isso. É interessante isso que você falou, porque, né, a gente teve que ler alguns textos sobre o nosso tema, né, até para a gente posteriormente elaborar o seminário, né, que vai ter como base essa gravação, né, essa conversa que a gente está tendo. E aí que nesse texto, né, que tem diversos artigos, tem vários artigos ali que tratam que trazem experiências, né, de alunos do nosso curso. E um deles, que foi o que eu li, né, que o título é 7 anos em 7 dias, né, que o aluno ele escreveu a monografia dele em 7 dias, né, ele planejou dessa forma, mas aí ele explica, né, que essa escrita já estava tendo todo um processo anteriormente, né, ele já fez toda uma pesquisa sobre o tema que ele queria tratar ali. E aí uma coisa que ele falou que até, né, se relaciona com o que você disse agora, é que ele já entrou no curso sabendo qual que seria a linha de pesquisa dele, né? Então, me lembrou disso agora. Muito maneiro. Eu acho que eu conheço. É o Edivan, não é? Isso. Eu li um pouquinho da monografia dele, muito maneira. Bem interessante. Eu gostei da história dele. E aí que assim, né, você disse que está sendo orientada, né, pela Márcia, né, então esse processo, esse vínculo, né, ele começou quando você teve o contato com ela na disciplina, né, então ali você enxergou que seria uma pessoa para te orientar nesse sentido, né? Isso. Foi assim, eu tava meio perdida procurando algum orientador. Eu não tinha ideia de ninguém, porque eu não tinha relação, assim, com nenhum professor, né? Tem gente que meio que faz amizade, o professor. Eu não tinha isso. E aí, alguma aula, ela falou alguma coisa, eu não lembro o que foi. Mas eu falei, não, vou pedir pra ela ser minha orientadora. E aí a aula terminou. Eu falei, professora, você pode ser minha orientadora? Eu lembro que eu tava nervosa, tava, tipo, com calor, sabe? Aí eu falei, tudo bem e tal. E aí foi isso, foi a questão do tema mesmo. O tema dela batia muito com o que eu queria falar. Ah, que legal. É porque, assim, tem alguns professores também que eles falam que gostam de que o aluno esteja em grupo de pesquisa também deles, né? Para poder criar esse vínculo, né? Para daí orientar, né? Mas aí, pelo visto, a abordagem dela foi diferente, né? Tem muito isso, né? Da questão dos grupos de pesquisa. Ela me colocou no grupo de pesquisa dela quando eu comecei a ser orientada por ela. Eu não lembro se eu estava participando antes, mas eu tenho quase certeza que não. É porque eu acho que isso ajuda também a gente se aprofundar ali no tema, no assunto, né? A gente ter mais referenciais sobre o assunto. Isso, né? Com certeza. E, assim, ela faz também orientações, além das orientações individuais, ela faz orientação coletiva. Então, então a gente troca sobre o texto um do outro. E nisso saem descobertas, assim, maravilhosas. Com certeza, né? Porque são várias cabeças pensantes, né? Aí dá uma outra perspectiva para o seu trabalho. Nossa, é bem legal isso que ela faz. Achei interessante. E aí que, assim, você, além do ProLicem, você já fez outras atividades, por exemplo, iniciação científica, ou até algum projeto de extensão, né? E, assim, esses projetos, eles contribuíram
para a construção, né, desse tema, né, para você, no caso, decidir seguir nessa linha? Nossa, com toda certeza, assim. No meu estágio obrigatório em alfabetização, eu decidi fazer em uma escola que é a única escola municipal que tem no meu bairro. E era, tipo, do lado da minha casa. Eu andando, chego em 5 minutos. Eu falei, vou fazer lá. E todo mundo sempre fala muito bem, que essa escola é muito boa. Todo mundo, assim, meus vizinhos, né? Aí eu falei, vou fazer lá. E eu tava esperando, assim, o mínimo, né? Hoje, vai ter livro, pelo menos. E aí eu me deparei com uma situação, assim, que as crianças eram totalmente reprimidas de todos os modos possíveis. Eles não tinham recreio, o recreio era uma vez por semana. Quando tinha... Não tinha. Te juro. Quando tinha, um dia da semana que tinha, eles não podiam brincar no brinquedo que tinha, no brinquedão que tinha. E, desculpa, meu pai entrou aqui. Sem problemas. E, além disso, não tinha livro. Era um estágio em alfabetização. E eles não liam livros de literatura. Só livro didático. E cobrava leitura. Então, assim, você entregar um texto para a criança, um texto que não era texto, eram palavras soltas, pedir para que ela lesse. E eram palavras, tipo assim, encharpe. A criança mora no Rio de Janeiro, ela não sabe o que é uma encharpe, né? E eu fiquei apavorada, falei, meu Deus. E não era por falta de condição física, porque tinha um monte de livro, tinha uma sala de leitura, mas os livros ficavam trancados, porque tinham medo de que as crianças fossem estragar os livros. E... Aonde eu tô fazendo estágio também, né, estágio obrigatório, os outros também que eu fiz, né, que eu tô fazendo o PPA 3 agora, né, ensino fundamental, e realmente a professora também, ela não trabalha literatura com os alunos, né, então eles não sabem ler, né, então ela escreve ali as coisas no quadro, aí eles até me perguntam, tio, o que está escrito aqui? Eles escrevem o que está no quadro, mas não sabem o que é. Eles não têm esse contato com a leitura, realmente. Pois tá vendo? Me parece que isso não é incomum. Isso acontece bastante. E aí eu já fiquei indignada com isso. Falei, meu Deus, o que é isso? E além disso, eu fiz também o projeto Palavra. Muito mal falado nos grupos da pedagogia. Mas aí, você teve uma experiência boa, porque eu vi que tinha algumas pessoas que falaram muito mal e outras que falaram muito bem. Pois teve gente falando bem e eu até estranhei. Eu tive uma experiência, assim, não foi horrorosa, mas isso é uma tendência que eu reparo. As escolas do centro de Niterói são infinitamente melhores de você estagiar do que as escolas mais para a região oceânica e tal. Porque eu estagiei no Engenho do Mato, em Várzea das Moças, em Pendotiba. Essa do Palavra foi em Pendotiba. E eu não tinha liberdade nenhuma para fazer nada. As crianças também não liam livros, não tinham autonomia nenhuma para fazer absolutamente nada. Era só folhinha de Babebe Bobu, de Eva Viu a Uva. E é um projeto que é para leitura, é um projeto, sabe? Então foi... Verdade, a palavra. O que você falou, o próprio nome. Eu esqueci a sigla certinha, mas é sobre alfabetização discursiva. E na prática não era nada daquilo. Então teve todas essas instâncias, né? Juntou a minha trajetória pessoal com o meu estágio obrigatório, com o projeto de extensão que foi o Palavra. Tudo isso virou uma bola de neve que eu vou tentar dissolver na minha monografia. Interessante. E aí que assim, né, partindo mais de uma questão emocional, quais expectativas você percebe, né, que predominam em você? Expectativas e emoções, né? Por exemplo, ansiedade, entusiasmo, insegurança, né? Como é que você está lidando com esses sentimentos ao longo desse processo? Não só em relação à monografia, mas à vida acadêmica no geral.
Você vai ser minha psicóloga agora. Para. Não, porque assim, é um período muito estressante, gente, monografia. É um peso muito grande que a gente sente, né? Porque a gente vai estar colocando ali toda a nossa trajetória, né, acadêmica, basicamente. Né? O que mais repercutiu na gente. Né? Então, acaba sendo, né, bem estressante. Exatamente. Então, é essa palavra que você falou, é estresse. Eu ando muito estressada. A minha orientadora é ótima. Mas é uma questão minha, assim. Eu tô muito estressada, insegura, ansiosa, triste. Tudo junto. Tudo. E é muito ruim, porque não era pra ser assim, né? A monografia... Era pra gente aproveitar. Isso. Mas eu acho que é toda uma construção que já vem desde a escola, né? Não é... Pois é. É isso, são esses... Oi, pode falar. Não, toda uma pressão que a gente sente, né? Porque na escola a gente muito relacionava isso com uma obrigação que a gente tinha que fazer ali, né? E aí, de repente, na faculdade a gente vê que é um processo que a gente deveria aproveitar, né? Porque a gente está colocando o que a gente viveu, né? Quais experiências que mais repercutiram na gente ao longo da nossa vivência na faculdade, né? Então, deveria ser um momento proveitoso, realmente, né? Sim, exatamente. E por que não? Entendeu? Por que não é? Porque, assim, a gente fala, eu tenho um orientador, e tem casos que realmente... Mas no meu caso, não. É uma questão interna minha mesmo, entendeu? Que tem tudo a ver com a escolarização, eu acho, né? Minha humilde opinião. E, assim, você acha que essas emoções negativas que você tem sentido, né, nesse processo tem a ver com a sua preparação, né, para essa etapa de pesquisa e escrita acadêmica? Porque, assim, a gente não tem uma disciplina, pelo menos não no nosso polo, né, que aborde sobre metodologia de pesquisa, né? Pô, muito... É verdade. Então, você acha que, assim, que essa lacuna, né, ela contribui para isso? Cara, eu acho que pode contribuir sim. Porque a gente só tem... A única coisa nesse sentido que a gente tem é a introdução à vida acadêmica, né? Só que eu acho que ela não é suficiente. São 60 horas, né? 60, acho que são. 60. E não é o suficiente, primeiro porque você é calouro. Então, assim, as coisas... Tem muita gente que sai também, né, do curso. É, verdade. Então, eu já acho que só ela não basta, sabe? Eu acho que é isso que você falou, de ter uma disciplina sobre metodologia de pesquisa é muito interessante, porque aí a gente é exposto a diferentes tipos, não fica só nessa coisa tradicional de... tem que ser em terceira pessoa, tem que ter afastamento, sabe? Você vê diferentes modos de fazer. E tira um pouco do estigma, né? Eu acho que iria tirar. De tipo assim, tô com medo, né? Acho que seria muito interessante se a gente tivesse uma disciplina dessa. Eu acho que tem sim a ver com isso. Porque, assim, no texto que a gente leu, né, para embasar o nosso trabalho, nele tem uma seção falando sobre isso e, assim, o currículo do nosso polo, Gragoatá, é diferente do de Pádua e de Angra, né? Então, os dois, né, o de Angra e o de Pádua, eles têm essa disciplina. Né? Eu não me lembro qual, mas um começa no primeiro período e o outro no terceiro. E aí que, assim, o nosso é o único que não tem. Né? E aí que, por exemplo, eu agora que eu estou fazendo monografia 1, né, que é uma disciplina introdutória que a gente tem que elaborar o pré-projeto, eu estou sentindo muita dificuldade, assim, de ter uma orientação realmente de como que eu vou elaborar esse pré-projeto, né? Porque, assim, a gente precisa delimitar um tema, como que a gente realiza a delimitação desse tema, né? Para isso a gente precisa entender quais que são os limites e as possibilidades, né, da pesquisa de um profissional da área de educação, né? No caso, um pedagogo, uma pedagoga, né? Em relação à nossa
a nossa profissão, né? Então, assim, é uma coisa preocupante para o nosso curso, né? Porque a gente não tem esse esclarecimento, né? E aí acaba gerando esse estresse, realmente. E eu acho que... Eu não sabia disso, que o currículo era diferente. É diferente. Eu acho que até faz sentido, né? Porque cada polo tem as suas especificidades, né? É a mesma questão que a gente critica com a BNCC. Mas eu acho que falta isso. Realmente. Porque no nosso curso, monografia, as disciplinas de monografia são as que mais têm reprovações, entendeu? Então, assim, já é um indicativo de que é necessário que tenha essa disciplina, né? Tem o pessoal da rede, né, de monografia. Sim. Mas eu acho que ter no currículo seria interessante mesmo. Até porque isso é uma questão política também. Porque a gente está falando na visão que a gente tem do pedagogo. O pedagogo não é um cientista da educação, então por que a gente não desenvolve isso? Os instrumentos, como que a gente vai fazer isso nessa pesquisa? A gente não tem esse esclarecimento, né? É verdade. Nossa. Aprendi alguma coisa hoje. E aí que assim, né? Quais que são, nesse momento, os principais desafios, dúvidas e inseguranças que você está enfrentando, né, no planejamento e na execução da sua monografia, né? Como que você pretende buscar superar esses desafios? Olha, o principal desafio hoje, eu acho que sou eu mesma, sabe? Tipo, não é... Tá muito corrido, porque final de faculdade é corrido, eu tô fazendo 2 estágios, mas mesmo com tudo isso, a questão principal eu acho que é sentar na cadeira e começar a escrever. É mais difícil começar do que continuar. Quando eu já tô escrevendo, eu engato e vou. O problema é começar. Eu acho que vem de uma questão de insegurança, sabe? De, não tem ninguém me dizendo o que fazer, eu que vou ter que tomar meu próprio rumo. E aí eu não começo a escrever. Eu fico, 3, 4 horas parada, olhando pro computador sem escrever. E não sei como eu vou superar isso ainda, mas eu vou ter que superar, né? Porque diferente dos outros trabalhos, né? Porque assim, a gente produz muito texto, né, nas disciplinas de uma maneira geral. Mas aí a gente já tem ali pistas das professoras, o que elas querem, né? Como que a gente pode desenvolver ali o texto. Na monografia, né? É meio que assim, a gente tem uma certa liberdade, né, nesse sentido. Travou um pouco o que você disse. Travou. Só ouvi o final. Então, é que eu tava falando, né? Que assim, a gente produz muitos textos, né, de uma maneira geral nas disciplinas. Mas ali a gente tem uma orientação, né, de como fazer, né, os trabalhos. Já na monografia, a gente tem uma liberdade maior, né? Por mais que a gente tenha o rigor da estrutura, né, no caso, introdução, desenvolvimento e tudo mais, tem essa questão do conteúdo também, né? Com certeza. Até o próprio referencial teórico, né? Na monografia a gente vai escolher o referencial teórico. Na disciplina, não. A gente vai usar o que o professor tá dando ali, né? Sim. É claro que, assim, a orientação, né? A orientadora ajuda, mas de forma mais livre, né? A gente tem uma liberdade maior. Eu acho que isso poderia... Eu não sei como, né? Eu só tô levantando coisas e não tô respondendo nada. Mas eu acho que isso poderia ser mais estimulado na gente desde o início do curso, né? Com certeza. Agora, como? Já não sei. E aí que, assim, né, na sua visão, né, qual que seria o significado e a importância de você realizar uma monografia no final do curso, né? Você acredita que esse trabalho ele contribui efetivamente para a sua formação docente profissional? Sim, eu acho que sim. Para minha formação como profissional e para minha formação como pessoa mesmo. Porque
Eu acho que é um processo de recuperar minha autoria, sabe? E eu tenho certeza que com lágrimas e suor vai sair, sabe? Vai sair sim, com certeza. Vai sair. Eu acho que assim, eu já estava conversando com as amigas minhas sobre por que tem que ser a monografia, né? Não pode ter outros cursos que o TCC não precisa ser uma monografia. Pode ser um podcast, um PowerPoint. E aí eu fiquei pensando, eu não sei se eu concordo, se eu discordo, mas eu acho que a questão da monografia, ela permite que você pare e analise toda a sua vivência na universidade de longe, porque é o próprio processo da escrita, né? Você tira e você se afasta daquilo e você consegue analisar aquilo como se não fosse na sua pele, né? Eu acho que isso é Bakhtin, tem um nome, mas eu esqueci do nome. É ESO alguma coisa. Então, acho que a monografia escrita em texto tem isso. Ainda mais quando você tá embasado de toda a vivência que você já teve no curso. Eu acho que é mais que uma escrita acadêmica, vira uma questão estética mesmo, né? Sim, com certeza. Enfim, que horas são agora? Já 9h38, gente. Até que a gente ficou um tempinho aqui, né? Eu falei a bosta, gente, foi mal. Não, que isso, tá ótimo. Obrigada pela ajuda aí, Mari, por ter participado, tá? Nada, que isso, foi um prazer. Foi muito bom também te conhecer um pouco mais, né? Do seu trabalho também, né? Da sua trajetória acadêmica. E com certeza vai sair, vai dar tudo certo na sua monografia, tá? Na nossa, é de nós três, vai dar tudo certo. Tudo ótimo. Vai dar tudo certo. Ai, ai. Enfim, eu acho que é isso, né? Se você quiser complementar com alguma coisa. Não, é só falar assim, vamos seguir, né? Vai dar tudo certo na de vocês, na minha, nesse trabalho de vocês também. Vamos seguindo. É isso aí. Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço pela sua participação. Beijo. Obrigada, Mari. Nada.